Pai, por que você fez isso? Foi isso que meu filho Eduardo gritou quando a polícia chegou na casa dele. Meu coração gelou naquela hora, porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas ao mesmo tempo sentia como se tivesse acabado de enterrar meu próprio sangue com minhas próprias mãos. Meu nome é Sebastião, tenho 71 anos e trabalhei a vida toda como mecânico de caminhão aqui em São José do Rio Preto. Nasci lá em Bauru, numa família simples onde meu pai era ferroviário e minha mãe lavava roupa para os outros para ajudar nas despesas. Criei meu filho Eduardo sozinho depois que minha esposa Helena morreu num acidente de carro quando ele tinha 12 anos. Durante anos pensei que tinha falhado como pai, mas agora sei que algumas pessoas nascem com o coração torto e não tem conserto que jeito. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo e peço a você que está assistindo para se inscrever e comentar a cidade onde está nos ouvindo. Essa história precisa ser ouvida, porque talvez alguém aí esteja vivendo algo parecido e precise saber que às vezes fazer justiça dói mais do que engolir a injustiça. Todos os dias tem uma história nova aqui e cada uma pode ensinar algo para quem precisa. Vou contar desde o começo, porque vocês precisam entender que tipo de homem eu sempre fui. Nunca fui de aceitar safadeza, nunca fui de passar pano para errado só porque era conveniente. Quando trabalhava na oficina do seu Joaquim, lá pelos anos 80, teve uma vez que um cliente trouxe um caminhão roubado para mim arrumar. O cara ofereceu o dobro do preço normal. Disse que era só trocar umas peças e fingir que não sabia de nada. Mandei ele sair da minha oficina e ainda liguei para a polícia. Perdi um dinheiro que fazia falta em casa, mas dormi de consciência limpa. Foi assim que eu criei o Eduardo também. Sempre falei para ele que homem de verdade trabalha honesto, que dinheiro sujo não traz felicidade para ninguém. Quando ele era criança, ele até escutava. Lembro dele com uns 8 anos, todo orgulhoso me ajudando na oficina, passando as ferramentas, perguntando como cada coisa funcionava. Pai, quando eu crescer vou ser mecânico igual você, ele dizia. Eu ficava emocionado, pensando que tinha conseguido plantar semente boa no coração dele. Mas depois que a Helena morreu, tudo mudou. O menino ficou revoltado com a vida, e eu não sabia como lidar com aquilo. Trabalhava de dia na oficina e de noite fazia bicos para conseguir pagar escola particular para ele, porque queria dar oportunidades que eu nunca tive. Vendia meu almoço para comprar material escolar, usava roupa velha para ele andar bem vestido. E o que eu recebia em troca? Vergonha. O moleque tinha vergonha de mim. Lembro de uma vez, ele devia ter uns 15 anos, eu fui buscar ele na escola com minha moto velha, todo sujo de graxa ainda. Os amigos dele riram, fizeram piadinha. Quando chegou em casa, ele explodiu. Pai, não vem mais me buscar na escola, pelo amor de Deus. Você não vê como você tá? Todo mundo fica olhando. Aquilo foi como uma facada no peito. Tentei explicar que eu vinha direto do trabalho, que era esse trabalho que pagava os estudos dele, mas ele não queria ouvir. A partir dali, a distância entre nós só aumentou. Ele começou a mentir sobre o que eu fazia da vida. Falava para os colegas que eu era empresário, que tinha uma empresa de transportes. Eu descobri isso por acaso, quando encontrei a mãe de um colega dele no mercado e ela comentou sobre a empresa do seu filho. Fiquei sem saber o que responder. Quando cheguei em casa, perguntei para ele sobre aquilo. Ele nem negou, só deu de ombros e disse: "É melhor assim, pai. As pessoas julgam muito." Naquela noite, eu fiquei acordado até tarde pensando onde tinha errado. Será que devia ter mentido sobre minha profissão desde o começo? Será que devia ter fingido ser alguém que eu não era só para não envergonhar meu filho? Mas aí lembrei do meu pai, do seu Joaquim, de todos os homens honestos que eu conheci na vida. Eles nunca tiveram vergonha do trabalho deles. Por que eu deveria ter? Mesmo assim, continuei fazendo de tudo pelo Eduardo. Quando ele terminou o ensino médio, quis fazer faculdade de administração. Eu nem sabia direito o que era isso, mas se era o sonho dele, ia ser o meu também. Peguei empréstimo no banco, vendi minha moto, comecei a trabalhar aos domingos também. Durante 4 anos me matei de trabalhar para pagar aquela faculdade cara. E o Eduardo? Nenhum obrigado eu recebi. Para ele, era obrigação minha, como se eu devesse aquilo para ele. Quando ele se formou, conseguiu um emprego numa empresa de logística. Começou ganhando bem, melhor que eu jamais tinha ganhado na vida. Em poucos meses, alugou um apartamento no centro da cidade. Comprou um carro seminovo,
Começou a andar com roupa de marca. Eu ficava feliz vendo ele crescer na vida, mas ao mesmo tempo doía perceber que quanto mais ele subia, mais ele me desprezava. As visitas foram ficando mais raras. Quando ele aparecia aqui em casa, era sempre correndo, sempre com pressa. Olhava ao redor com cara de nojo, como se minha casa simples fosse um lugar maldito que ele precisava fugir o quanto antes. Pai, você não pensa em vender essa casa e comprar algo melhor? Ele perguntava. Mas com que dinheiro? Com minha aposentadoria de salário mínimo? Ele sabia disso, mas perguntava mesmo assim, só para me humilhar. O tempo foi passando e nossa relação foi esfriando cada vez mais. Ele mal atendia minhas ligações, e quando atendia, sempre tinha alguma desculpa para cortar o assunto. Pai, tô numa reunião. Pai, tô dirigindo. Pai, depois a gente conversa. Sempre depois, mas esse depois nunca chegava. Era como se eu fosse um peso na vida dele. Um lembrete constante de uma origem que ele queria esquecer. Até que chegou o dia em que ele parou de atender completamente. 3 semanas. 21 dias exatos sem conseguir falar com meu próprio filho. Eu contava cada dia no calendário da cozinha, marcando com um X vermelho toda a tentativa frustrada de ligação. A primeira semana pensei que fosse trabalho. A segunda achei que ele tivesse viajado. Mas na terceira semana, eu sabia que algo estava muito errado. Não era normal aquele silêncio. Por pior que nossa relação tivesse ficado, Eduardo sempre atendia pelo menos uma ligação por semana, nem que fosse para me dispensar rápido. Mas agora, nada. A ligação ia direto para a caixa postal, e ele nem se dava ao trabalho de ouvir os recados que eu deixava. Eduardo, é seu pai, me liga quando puder. Filho, tô preocupado, me dá um alô. Eduardo, pelo menos manda uma mensagem dizendo que tá vivo. Mas era como gritar no vazio. Comecei a imaginar as piores coisas. Será que ele tinha sofrido algum acidente? Será que estava doente? Será que tinha perdido o emprego e estava com vergonha de me contar? Minha cabeça não parava de criar cenários. Liguei até para o hospital, fingindo que era parente de um Eduardo Silva internado. A moça da recepção disse que não tinha ninguém com esse nome. Alívio momentâneo, mas a angústia continuava roendo por dentro. Passei a sair de casa só para fazer compras básicas no mercado da esquina. O resto do tempo ficava ali, grudado naquele telefone velho, esperando que tocasse. Dormia mal, comia mal, mal conseguia assistir televisão direito. A dona Neuza, minha vizinha de anos, começou a reparar que eu estava estranho. Seu Sebastião, o senhor tá com cara de quem não dorme há dias. Ela falou numa tarde quando me viu regando as plantas no quintal. Contei para ela sobre o sumiço do Eduardo. A dona Neuza balançou a cabeça daquele jeito que só mulher experiente sabe fazer. Filho ingrato é uma praga difícil de curar, seu Sebastião. Mas pai é pai, né? O senhor não vai ter paz enquanto não souber o que está acontecendo. Ela tinha razão. Eu não conseguia ficar ali parado, imaginando, sofrendo por antecipação. Precisava fazer alguma coisa. Foi aí que tive a ideia de ir até o apartamento dele. Hesitei uns 2 dias antes de tomar coragem. Não era meu costume aparecer sem avisar, principalmente porque sabia que isso irritava ele. Lembrava da última vez que fiz isso, uns 6 meses atrás. Ele abriu a porta com cara de poucos amigos, nem me convidou para entrar direito. Ficou na porta mesmo, como se eu fosse um vendedor qualquer tentando empurrar alguma coisa. Pai, da próxima vez liga antes de vir, né? Eu posso ter visita, posso estar ocupado. Saí de lá me sentindo um intruso na vida do meu próprio filho. Mas desta vez era diferente. Não se some por 3 semanas sem dar explicação para ninguém, principalmente para o próprio pai. Se ele estava com raiva de mim por algum motivo, que tivesse hombridade de falar na minha cara. Se estava passando por algum problema, era hora de ele aprender que família existe exatamente para isso, para estar junto na dificuldade. E se estava me ignorando só por puro desprezo, eu ia deixar isso bem claro que não ia aceitar mais. Peguei o ônibus numa quinta-feira de manhã. O apartamento dele ficava do outro lado da cidade, num bairro que eu só conhecia por causa dele. Prédio bonito, porteiro, interfone, essas coisas de gente que tem dinheiro. Sempre me sentia deslocado ali, com minha roupa simples no meio daquele ambiente todo arrumadinho. Mas não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali como pai procurando pelo filho. O porteiro me conhecia de vista, das poucas vezes que eu tinha ido lá. Seu Eduardo não tá descendo, seu Sebastião. Ele falou assim que me viu.
Faz uns dias que ele mal aparece por aqui. Sai cedo, volta tarde, não fala com ninguém. Isso me deixou ainda mais preocupado. Eduardo sempre foi sociável, sempre cumprimentava todo mundo. Fazia questão de mostrar simpatia. Se até o porteiro estava estranhando o comportamento dele, é porque a coisa estava feia mesmo. Subi até o apartamento dele no 10º andar. Bati na porta várias vezes, apertei a campainha, chamei pelo nome. Nada. Mas eu sabia que ele estava lá dentro, porque ouvia barulho, passos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Eduardo, sou seu pai. Abre essa porta. Gritei alto, sem me importar se os vizinhos iam ouvir. Já estava cansado de ter vergonha. Cansado de fazer papel de pai comportadinho. Finalmente a porta se abriu. E quando eu vi o Eduardo, levei um susto. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas, barba por fazer, cabelo despenteado. A roupa amarrotada, como se tivesse dormido nela por vários dias. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dele. Era um olhar de quem estava assustado, nervoso, como se tivesse visto fantasma. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mas sem aquela arrogância de sempre. Desta vez havia algo diferente na voz dele. Medo. Eduardo estava com medo de alguma coisa, e eu podia sentir isso no ar. Vim saber se você está vivo, já que não atende mais o telefone do seu pai. Respondi, empurrando a porta e entrando no apartamento. Ele tentou me barrar, mas eu já estava dentro. Foi aí que vi as caixas. Várias caixas de papelão espalhadas pela sala, todas lacradas com fita adesiva. Algumas pequenas, outras maiores, todas sem identificação. O apartamento que eu conhecia, sempre arrumadinho, estava uma bagunça. Papéis espalhados pela mesa da sala, pastas abertas, documentos por todo lado, e um cheiro estranho no ar, como se alguma coisa tivesse ficado guardada por muito tempo. Que caixas são essas, Eduardo? Perguntei, já sentindo que algo estava muito errado. Ele ficou nervoso, começou a gaguejar, inventar desculpas. É trabalho, pai, material da empresa. Tô organizando uns negócios aqui em casa. Mas eu não era bobo. Trabalhei a vida toda. Conhecia material de trabalho quando via. Aquelas caixas não tinham cara de material de escritório nenhum. Me aproximei de uma das caixas maiores e percebi que ela estava meio aberta numa das pontas. Consegui espiar lá dentro e vi que tinha uns objetos embrulhados em jornal, com formato esquisito. Que tipo de material é esse, filho? Insisti. Eduardo ficou mais nervoso ainda, começou a suar frio. Pai, o senhor não pode ficar mexendo nas minhas coisas. Isso aqui é trabalho, é confidencial. Mas eu já tinha visto o suficiente para saber que aquilo não era material de trabalho coisa nenhuma. E quando olhei para os papéis espalhados na mesa, foi que meu mundo desmoronou. Porque ali, no meio daqueles documentos todos, eu vi meu próprio nome, Sebastião Silva, minha assinatura, meu CPF, em documentos que eu nunca tinha visto na vida. Minha assinatura estava ali, naqueles papéis, mas eu tinha certeza absoluta de que nunca tinha assinado aquilo na minha vida. Peguei um dos documentos com a mão tremendo e li o cabeçalho. Termo de responsabilidade. Transporte de mercadorias especiais. Meu nome estava lá como responsável legal, meu CPF, até meu endereço. Mas a assinatura era quase igual à minha, mas não era minha. Eduardo, que diabo é isso? Perguntei, levantando o papel na direção dele. Meu filho ficou branco, mais branco que parede recém-pintada. Começou a gaguejar, tentando inventar alguma explicação, mas as palavras não saíam direito da boca dele. Pai, eu posso explicar. Não é o que o senhor está pensando. Eu precisava de um fiador para... Fiador de quê, Eduardo? Eu nunca assinei isso. Peguei mais papéis da mesa. Tinha de tudo ali. Contratos de locação de galpões, autorizações de transporte, declarações de conteúdo de carga. E em todos eles, meu nome aparecia como responsável. Alguns documentos tinham datas de meses atrás. Outros eram bem recentes. O mais absurdo é que tinha até uma procuração onde eu supostamente dava poderes para Eduardo agir em meu nome. Uma procuração que eu jamais tinha assinado, jamais tinha visto. Meu filho, você falsificou minha assinatura? Perguntei, olhando ele nos olhos. Era uma pergunta que eu não queria fazer, porque sabia que a resposta ia doer mais que qualquer tapa na cara. Eduardo desviou o olhar.
Começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. Pai, o senhor não entende como funciona o mundo dos negócios hoje em dia. Às vezes a gente precisa dar um jeitinho nas coisas. Jeitinho? Explodir. Isso não é jeitinho, Eduardo. Isso é falsificação. Isso é crime. Ele tentou me acalmar, falando que era só uma formalidade, que eu não tinha nada a ver com os negócios dele, que meu nome estava ali só para o papel ficar completo. Mas eu não era nascido ontem. Sabia que quando seu nome está num documento, você vira responsável por tudo que acontecer ali. Foi aí que olhei melhor para as caixas espalhadas pela sala. Tinha umas 15, talvez 20 caixas de tamanhos diferentes. Algumas pequenas como caixa de sapato, outras grandes como caixa de geladeira. Todas lacradas, todas sem identificação externa. O cheiro estranho que eu tinha sentido quando entrei estava vindo dali. Um cheiro meio doce, meio químico que eu não conseguia identificar. O que tem nessas caixas, Eduardo? Perguntei, me aproximando de uma delas. Ele correu na minha frente, tentando me impedir. Pai, não mexe nisso. É mercadoria da empresa. Tá tudo lacrado, não posso abrir. Mas eu já estava desconfiado demais para aceitar qualquer explicação dele. Empurrei ele para o lado e peguei uma das caixas menores. Estava pesada demais para ser qualquer coisa normal. Rasguei a fita adesiva e abri a caixa. Lá dentro tinha uns objetos pequenos embrulhados em jornal, cada um do tamanho de um punho fechado. Peguei um e desfiz o embrulho. Era uma peça de metal, meio dourada, com uns desenhos gravados. Parecia antigo, valioso. Que é isso? Perguntei. Eduardo estava quase desmaiando de nervoso. É artesanato, pai. Artesanato importado. Artesanato uma ova. Eu podia não ter estudo, mas não era burro. Aquilo ali tinha cara de peça arqueológica, dessas que aparecem no Fantástico quando falam de contrabando. Abri outra caixa. Mais peças, algumas de pedra, outras de metal, todas com cara de muito antigas e muito valiosas. E todas sem nota fiscal, sem documentação, sem nada que provasse que tinham entrado no país legalmente. Eduardo, isso aqui é contrabando, afirmei. Não era pergunta. Ele tentou negar, disse que tinha toda a documentação, que era tudo legal. Mas quando pedi para ele me mostrar as notas fiscais, ele começou a gaguejar de novo. Tá tudo guardado no escritório da empresa, pai. Eu não posso trazer documento da empresa para casa. Mentira. Eu via na cara dele que era mentira. Meu próprio filho estava envolvido com contrabando e ainda por cima tinha usado meu nome para se proteger. Se a polícia descobrisse aquilo, quem ia responder criminalmente era eu. Meu nome estava em todos os papéis. Minha assinatura falsa estava em todos os documentos. Eduardo tinha me transformado em laranja sem eu saber. Há quanto tempo você está fazendo isso? Perguntei, sentando numa cadeira porque minhas pernas estavam bambas. Ele tentou minimizar, disse que era coisa recente, que foi só algumas vezes. Mas pelos documentos que eu tinha visto, aquilo já durava meses, talvez anos. Meu filho tinha montado um esquema de contrabando inteiro, usando minha identidade. Comecei a juntar as peças na minha cabeça. O apartamento bonito, o carro do ano, as roupas de marca, a vida de rico que ele levava com salário de funcionário. Tudo fazia sentido agora. Eduardo não tinha prosperado no trabalho. Eduardo tinha virado contrabandista e tinha usado o próprio pai como escudo. Por que você fez isso comigo, filho? Perguntei. E pela primeira vez na vida, minha voz saiu chorosa na frente dele. Por que você usou meu nome? Você não pensou no que podia acontecer comigo se descobrissem? Eduardo se sentou no sofá, tampou o rosto com as mãos. Por um momento pensei que ele ia chorar, que ia pedir desculpa, que ia mostrar algum arrependimento. Mas quando ele tirou as mãos do rosto, o que eu vi foi raiva. Porque seu nome não vale nada mesmo, pai, ele gritou. O senhor é aposentado, mora numa casa simples, não tem patrimônio, não tem nada a perder. Se der merda, o senhor paga uns meses de cadeia e pronto. Mas eu tenho uma carreira, tenho futuro, tenho coisas importantes para proteger. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Meu próprio filho estava me dizendo na cara que minha vida não valia nada, que eu era descartável, que ele tinha usado meu nome justamente porque se desse problema, eu é que ia me ferrar, não ele. E o pior, ele falava isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se eu devesse até agradecer por ter sido útil para alguma coisa. Levantei da cadeira devagar,
Olhei ao redor daquele apartamento cheio de mercadoria contrabandeada. Olhei para os documentos com minha assinatura falsa. Olhei para meu filho que tinha acabado de me dizer que minha vida não valia nada. E tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo entre nós para sempre. Eduardo, falei, com a voz mais firme que consegui. Você tem 1 hora para me explicar direitinho como funciona essa operação. Quem são seus parceiros? De onde vem essa mercadoria? Para onde vai? Porque se você não me contar, eu vou descobrir de outro jeito. Ele riu, daquele jeito debochado que eu conhecia desde criança. E como é que o senhor vai descobrir, pai? Vai chamar quem? Foi aí que eu falei a frase que fez o sorriso sumir da cara dele. Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Essas 4 palavras mudaram completamente a expressão do Eduardo. O deboche sumiu da cara dele instantaneamente, substituído por uma mistura de pânico e raiva que eu nunca tinha visto antes. Ele se levantou do sofá num pulo, ficou na minha frente com os punhos cerrados, como se fosse partir para cima de mim. O senhor não vai fazer isso, ele disse com uma voz baixa e ameaçadora que me fez gelar o sangue. O senhor não tem coragem de denunciar o próprio filho. Mas ele estava enganado. Eu tinha passado a vida toda ensinando para ele a diferença entre certo e errado, e agora ele queria que eu compactuasse com o crime? Jamais. Tenho sim, Eduardo, e vou fazer. Peguei meu celular do bolso, mas antes que eu pudesse discar qualquer número, Eduardo arrancou o telefone da minha mão e jogou no chão. O aparelho se espatifou. A tela quebrou em 1000 pedaços. Pronto, ele disse, pisando em cima dos destroços. Agora o senhor não liga para ninguém. A violência daquele gesto me assustou. Esse não era mais o menino que eu tinha criado. Era um estranho perigoso. Você enlouqueceu, Eduardo? Perguntei, tentando manter a calma. Quebrar o telefone não vai resolver nada. Eu posso usar o telefone fixo da dona Neuza. Posso ir até uma delegacia a pé, posso... O senhor não vai fazer nada disso. Ele me interrompeu. Porque se o senhor me denunciar, vai se ferrar junto. Seu nome está em todos os documentos. Sua assinatura está em tudo. Quem vai acreditar que o senhor não sabia de nada? Pela primeira vez desde que descobri aquela situação toda, senti medo. Não medo físico do Eduardo, mas medo das consequências que poderiam cair sobre mim. E se ele estivesse certo? E se a polícia não acreditasse na minha versão? E se eu acabasse sendo preso como cúmplice de uma coisa que nem sabia que existia? Aos 71 anos, preso como contrabandista. A vergonha seria menor que a dor. Mas aí lembrei de quem eu sempre fui. Lembrei do meu pai, que preferia passar fome a aceitar qualquer coisa desonesta. Lembrei do seu Joaquim, que me ensinou que homem de verdade não se vende por dinheiro nenhum. Lembrei da Helena, que sempre dizia que era melhor ser pobre e honesto do que rico e sem caráter. E lembrei principalmente de mim mesmo, de todos os princípios que eu nunca tinha quebrado em mais de 7 décadas de vida. Eduardo, falei, olhando ele nos olhos, eu posso até ser preso por causa dessa sua safadeza, posso até passar vergonha, ser humilhado, perder minha aposentadoria. Mas uma coisa eu não vou fazer, não vou ser cúmplice de bandido, nem que esse bandido seja meu próprio filho. A cara dele ficou vermelha de raiva. Bandido? Quem é bandido aqui? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu tenho uma vida próspera. Com mercadoria roubada, Eduardo, com assinatura falsa, com o nome do próprio pai. Isso não é trabalho, é crime. Ele deu uma risada amarga, daquelas que fazem a gente sentir nojo. Crime é o senhor ter me criado numa casa pobre, me fazendo passar necessidade, me envergonhando na frente dos outros. Crime é eu ter tido que mentir sobre o que meu pai fazia da vida porque não podia falar que era mecânico de caminhão. Aquilo foi a gota d'água. Durante anos eu tinha engolido as humilhações dele, as demonstrações de vergonha, os olhares de desprezo. Sempre pensei que um dia ele ia amadurecer, ia entender o valor do que eu tinha feito por ele. Mas agora via que estava errado. Eduardo não era um filho ingrato que ainda podia mudar. Eduardo era um criminoso que usava o próprio pai como escudo. Sabe de uma coisa, filho? Falei, pegando minha carteira do bolso e tirando de lá uma foto velha que eu sempre carregava comigo. Era uma foto nossa, dele com uns 8 anos, montado nos meus ombros num domingo no parque. Nós dois sorrindo, felizes, quando ele ainda me chamava de paizão e dizia que eu era o homem mais forte do mundo. Eu guardei essa foto durante mais de 30 anos. Olhava para ela toda vez que você me destratava,
pensando que um dia você ia voltar a ser esse menino. Rasguei a foto na frente dele e joguei os pedaços no chão. Mas esse menino morreu, Eduardo. E no lugar dele cresceu um bandido que não vale nem os trapos que veste. Ele ficou chocado vendo eu destruir aquela foto. Talvez porque sabia que aquela imagem representava o último fio de amor que ainda existia entre nós. E eu tinha acabado de cortar esse fio. Agora vou embora daqui, continuei. E quando chegar em casa, vou direto na delegacia contar tudo o que vi. Vou entregar todos os documentos com minha assinatura falsa. Vou explicar que você me usou sem eu saber. Se me prenderem junto, paciência. Pelo menos vou dormir de consciência limpa. Comecei a andar em direção à porta, mas Eduardo correu na minha frente, bloqueando a saída. O senhor não vai sair daqui, ele disse, e pela primeira vez percebi que ele estava falando sério. Não até a gente resolver essa situação. Resolver como, Eduardo? Você quer que eu finja que não vi nada? Que eu vire cúmplice da sua bandidagem? Eu quero que o senhor entenda que isso não é só sobre mim. Tem mais gente envolvida nessa operação. Gente perigosa. Se o senhor me entregar para a polícia, vai estar me entregando para a morte. Foi aí que ele me contou sobre os parceiros dele. Não eram empresários honestos fazendo negócios duvidosos. Eram criminosos de verdade. Gente que matava por muito menos que uma delação. Eduardo tinha se metido com uma quadrilha de contrabando internacional. Gente que trazia peças arqueológicas roubadas de vários países e vendia para colecionadores milionários no Brasil. E ele era apenas um laranja da operação, um pequeno peixe numa rede muito maior. Se eles descobrirem que o senhor sabe de tudo, vão atrás do senhor também, ele falou tentando me assustar. Essa gente não brinca, pai. Eles matam família inteira para não deixar testemunha. Mas mesmo com medo eu não mudei de opinião. Então você devia ter pensado nisso antes de se meter com essa gente, Eduardo. E principalmente antes de me meter junto sem eu saber. Foi nesse momento que ele puxou uma gaveta da estante e tirou de lá uma arma. Uma pistola preta, pequena, que cabia na palma da mão dele. Nunca imaginei que meu filho tivesse uma arma em casa. Nunca imaginei que ele seria capaz de apontar uma arma para o próprio pai. Mas ali estava ele, com a pistola na mão, me olhando com frieza. Senta ali na poltrona, pai, ele ordenou, apontando a arma na minha direção. A gente precisa conversar direito sobre essa situação. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Mas uma parte de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, ficou mais triste que assustada. Porque naquele momento eu percebi que tinha perdido meu filho para sempre. O Eduardo que eu conhecia, o menino que eu criei, tinha morrido e no lugar dele estava um bandido apontando arma para o próprio pai. Sentei na poltrona como ele mandou, mas não tirei os olhos dele nem por um segundo. E agora, Eduardo? Vai me matar? Vai matar o próprio pai para proteger seus crimes? Ele abaixou a arma um pouco, como se tivesse percebido a gravidade do que estava fazendo. Eu não quero machucar o senhor, pai. Só quero que entenda que não pode me denunciar. Tem que fingir que não viu nada. Tem que esquecer que esteve aqui hoje. Não posso fazer isso, filho, respondi. Não consigo viver sabendo que meu nome está sendo usado para crime e fingir que não sei de nada. Não fui criado assim. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Depois guardou a arma na gaveta e se sentou no sofá, tampando o rosto com as mãos. Então a gente tem um problema sério, pai, ele disse. Porque eu não posso deixar o senhor sair daqui sabendo de tudo isso. Não posso deixar o senhor sair daqui sabendo de tudo isso. Essas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Meu próprio filho estava me mantendo em cárcere privado. Aos 71 anos de idade, eu estava sendo sequestrado pelo menino que eu criei, que eu alimentei, que eu eduquei com tanto sacrifício. Eduardo trancou a porta do apartamento por dentro e guardou a chave no bolso. Depois, fechou todas as cortinas da sala, deixando o ambiente meio escuro, meio sufocante. O senhor vai ficar aqui até eu decidir o que fazer, ele falou, voltando a se sentar no sofá, mas mantendo distância de mim. Como se eu fosse o perigoso ali, como se eu fosse uma ameaça para ele. As primeiras horas foram as piores. Fiquei ali na poltrona, vendo meu filho andar de um lado para o outro, falando no telefone em voz baixa, organizando as caixas de contrabando, agindo como se manter o próprio pai em cativeiro fosse a coisa mais normal do mundo.
De vez em quando ele olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era ódio, não era amor. Era algo frio, calculista, como se eu fosse apenas um problema que ele precisava resolver. Tô com sede, falei depois de umas 3 horas ali parado. Eduardo foi na cozinha e trouxe um copo d'água, mas não chegou perto de mim. Colocou o copo numa mesinha ao meu alcance e voltou para o sofá. Obrigado, falei, mais por hábito que por gratidão. Ele apenas acenou com a cabeça, sem olhar nos meus olhos. Era como se conversássemos através de um vidro blindado. A noite foi chegando e minha situação não mudava. Eduardo pediu comida pelo telefone, alguma coisa chinesa que chegou numa moto. Ofereceu um pouco para mim, mas eu não tinha fome. Como é que alguém consegue comer numa situação dessas? Meu estômago estava embrulhado, minha cabeça fervilhando de pensamentos confusos. Será que ele realmente seria capaz de me machucar? Será que ia me manter ali para sempre? Será que alguém ia sentir minha falta? A dona Neuza com certeza ia estranhar eu não aparecer em casa. Sempre conversávamos por cima do muro toda tarde quando ela regava as plantas. Mas quanto tempo ela demoraria para procurar ajuda? E mesmo que procurasse, quem ia imaginar que eu estava sendo mantido prisioneiro pelo próprio filho? A polícia ia achar que eu tinha viajado, ou que estava visitando parentes, ou qualquer coisa normal que um velho aposentado faz. Durante a madrugada, Eduardo cochilou no sofá algumas vezes, mas sempre acordava quando eu me mexia. Era como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para me vigiar. Tentei me levantar para ir ao banheiro uma vez, e ele pulou do sofá instantaneamente. "Onde o senhor vai?" perguntou, já pondo a mão na gaveta onde guardava a arma. "Banheiro, Eduardo. Ainda posso usar o banheiro ou isso também é proibido?" Ele me acompanhou até a porta do banheiro e ficou esperando do lado de fora. Quando saí, me escolteou de volta para a poltrona como se eu fosse um preso perigoso. "Isso vai durar quanto tempo, filho?" perguntei. "Quanto tempo você pretende me manter aqui?" Ele suspirou fundo, passou a mão no cabelo. "Até eu achar uma solução, pai. Até descobrir um jeito de resolver essa situação sem ninguém se ferrar. A solução é simples, Eduardo. Para com essa vida de crime, entrega a mercadoria para a polícia, assume seus erros e pronto." Ele riu daquele jeito amargo que eu já estava cansado de ouvir. "Simples para quem não entende nada da vida, né, pai? O senhor acha que é só chegar na polícia e falar: 'Ó, eu estava contrabandeando, mas agora parei'? Não funciona assim. Tem gente que vai atrás de mim, tem dívida para pagar, tem compromisso assumido." Foi aí que ele me contou mais detalhes da operação. Não era só contrabando de peças arqueológicas. Era um esquema maior, com lavagem de dinheiro, documentos falsos, suborno de funcionários públicos. Eduardo tinha se metido numa teia de crimes que envolvia gente poderosa, gente com conexões em vários lugares. E quanto mais ele falava, mais eu entendia que meu filho não era só um criminoso. Era um criminoso idiota que tinha se metido numa situação muito maior que ele. "Você se ferrou bonito, né, Eduardo?" comentei. "Pensou que ia ficar rico fácil e agora descobriu que entrou numa cilada." A cara dele ficou vermelha de raiva. "Eu não me ferrei. Eu ganho muito dinheiro com isso. O problema é o senhor ter aparecido aqui e complicado tudo, como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse obrigação de fingir que não via quando descobria que meu nome estava sendo usado para crime." O segundo dia foi ainda pior que o primeiro. Eduardo estava ficando nervoso, irritado, falando cada vez mais no telefone. Pelos pedaços de conversa que eu conseguia ouvir, percebi que outras pessoas da quadrilha estavam pressionando ele. Queriam saber por que ele não tinha entregado uma mercadoria, por que não tinha aparecido numa reunião. E ele não podia contar que estava com um problema familiar, porque isso ia mostrar fraqueza. "Eles estão desconfiando de mim", ele murmurou, "mais para ele mesmo que para mim. Acham que eu estou planejando alguma coisa que vou dar para trás." Percebi que meu filho estava com medo. Medo dos parceiros dele, medo da polícia, medo de tomar uma decisão. E quando uma pessoa está com medo, ela faz besteira. Besteira grande. Foi no meio da tarde do segundo dia que ele tomou uma decisão que me deixou ainda mais preocupado. "Vou ter que levar o senhor para outro lugar", ele anunciou. "Aqui não é seguro. Se os caras resolverem vir aqui e virem o senhor..." Não terminou a frase, mas eu entendi o recado. Se os parceiros dele descobrissem que eu sabia de tudo, não iam hesitar em me eliminar. "Levar para onde, Eduardo?" perguntei. "Para casa da sua avó, na roça."
Lá é isolado, ninguém vai procurar o senhor lá. A casa da minha sogra, a mulher tinha morrido há 5 anos. A casa estava abandonada há tanto tempo. Era no meio do nada, numa estradinha de terra a uns 50 quilômetros da cidade. Se ele me levasse para lá, eu ia sumir do mapa mesmo. Não vou, declarei. Não vou sair daqui para lugar nenhum. Se você quer me matar, mata aqui mesmo. Pelo menos na cidade alguém vai ouvir o tiro. Eduardo ficou desesperado com minha recusa. Eu não quero matar o senhor, pai. Só quero ganhar tempo para resolver essa situação. Mas se ficar aqui pode acontecer coisa pior. Pior do que ser mantido prisioneiro pelo próprio filho. Pior do que descobrir que a pessoa que você criou com tanto amor virou um bandido sem escrúpulos. Pior do que ser usado como laranja numa operação criminosa sem nem saber. Eu duvidava que existisse coisa pior que isso. Mas Eduardo não estava pedindo minha opinião. Estava apenas me comunicando uma decisão. A gente sai daqui de madrugada, ele falou. O senhor vai comigo por bem ou por mal. E se tentar qualquer coisa no caminho, se tentar pedir ajuda, vai ser pior para o senhor. A ameaça estava clara. Meu filho estava disposto a me machucar se eu não obedecesse. Passei a noite inteira acordado, pensando numa forma de escapar, de pedir ajuda, de reverter aquela situação. Mas eu era um velho de 71 anos, sendo vigiado por um homem armado e desesperado. Minhas opções eram limitadas. A única coisa que me restava era torcer para que alguém sentisse minha falta e viesse procurar. Mas quem? E quando? De madrugada, Eduardo me acordou com um cutucão no ombro. Levanta, pai. Vamos embora. Olhei pela janela e vi que ainda estava escuro. Devia ser umas 4 da manhã. Hora perfeita para sair sem ser visto, para sumir com alguém sem deixar rastro. Não vou, repeti. Não vou sair daqui. Foi aí que ele puxou a arma de novo. Vai sim, pai. Vai porque eu tô mandando. Pela primeira vez desde que aquilo tudo começou, vi nos olhos dele uma frieza que me fez perceber que ele falava sério. Meu filho estava disposto a me matar se eu não obedecesse. E naquele momento eu entendi que não estava mais lidando com o Eduardo que eu conhecia. Estava lidando com um criminoso desesperado que acontecia de ter meu sangue. Estava lidando com um criminoso desesperado que acontecia de ter meu sangue. Essa certeza me deu uma força estranha, uma clareza que eu não esperava ter numa situação dessas. Se meu filho estava disposto a me matar, então eu não tinha mais nada a perder. E homem que não tem nada a perder pode ser mais perigoso que qualquer bandido armado. Tá bom, Eduardo, falei, levantando da poltrona devagar. Vou com você, mas antes deixa eu usar o banheiro de novo. Ele hesitou por um momento, olhando para mim com desconfiança. Rápido. E deixa a porta aberta. Eduardo, eu tenho 71 anos. Você acha que vou pular pela janela do 10º andar? Deixa um velho fazer suas necessidades com dignidade. Entrei no banheiro e tranquei a porta por dentro. Eduardo bateu do lado de fora imediatamente. Pai, abra essa porta. Calma, filho. Só um minutinho. Não tinha janela no banheiro. Não tinha como escapar por ali. Mas tinha uma coisa que eu não tinha pensado antes. O registro do chuveiro. Abri o registro com força máxima e a água começou a jorrar. Em poucos segundos, o barulho da água batendo no piso ecoou pelo apartamento inteiro. Pai, o que está acontecendo aí? Eduardo estava socando a porta tentando abrir. Quebrou o registro? Gritei. A água está jorrando. Precisa fechar o registro geral. Era mentira, claro, mas o barulho da água era real, e qualquer pessoa ia pensar que tinha dado um problema na tubulação. Abre a porta, ele gritou. Vou abrir, mas precisa fechar a água primeiro, senão vai alagar o apartamento todo. Ouvi os passos dele correndo pela casa, procurando o registro geral. Apartamento de prédio novo tem esses registros em lugares escondidos, às vezes na área de serviço, às vezes no corredor. Enquanto ele procurava, abri a porta do banheiro devagar e espiei para fora. Eduardo estava no final do corredor, agachado mexendo num armário embutido, as costas viradas para mim. Foi aí que vi minha chance. A chave da porta da entrada estava em cima da mesinha da sala, onde ele tinha deixado na noite anterior. Se eu conseguisse pegar aquela chave sem fazer barulho, saí do banheiro descalço, pisando na ponta dos pés. O barulho da água disfarçava qualquer ruído que eu pudesse fazer. Cheguei até a mesinha, peguei a chave e me dirigi para a porta. Pai,
Achei o registro! Eduardo gritou lá do corredor. Já vou fechar! Minha mão tremeu na fechadura. A chave entrou, mas não girava. Que merda de fechadura era aquela? Tentei de novo com mais calma. A chave girou. A porta se abriu. Liberdade. Corri para o corredor do prédio e apertei o botão do elevador. Nada. O elevador estava no térreo e ia demorar uma eternidade para subir até o 10º andar. Escada. Abri a porta da escada de emergência e comecei a descer os degraus de 2 em 2. Meu coração estava disparado, minhas pernas bambas, mas eu descia como se tivesse 20 anos de novo. 5º andar, 4º andar, 3º andar. Foi quando ouvi a voz do Eduardo ecoando na escada. Pai, volta aqui! Ele tinha descoberto minha fuga e estava descendo atrás de mim. Acelerei ainda mais, pulando degraus, me segurando no corrimão para não cair. 2º andar, 1º andar, térreo. Abri a porta da escada e disparei pelo hall do prédio. O porteiro me viu passando correndo e ficou assustado. Seu Sebastião, o que aconteceu? Não parei para explicar. Se parasse, Eduardo ia me alcançar. Saí do prédio e corri pela calçada, sem direção certa, só querendo me afastar dali o máximo possível. Atrás de mim, ouvi Eduardo gritando. Para! Volta aqui! Uma senhora que passava na rua parou e me olhou com cara de assustada. Um velho de 71 anos correndo de madrugada, descalço, com um homem jovem correndo atrás gritando. Devia ser uma cena estranha mesmo. Chama a polícia! Gritei para ela. Esse homem quer me sequestrar. A mulher ficou paralisada, sem saber o que fazer. Eduardo estava cada vez mais perto. Mesmo eu tendo saído primeiro, ele era mais novo, mais forte, mais rápido. Ia me alcançar em questão de segundos. Foi aí que vi um carro de aplicativo parado no semáforo. Corri até ele e bati no vidro desesperadamente. Por favor, me ajuda! Estão tentando me sequestrar! O motorista, um rapaz novo, abriu a porta instintivamente. Entra, vô. Pulei no banco de trás no exato momento em que Eduardo chegou ao carro. Ele tentou abrir a porta, mas o motorista tinha trancado. Saia desse carro! Eduardo gritou, socando o vidro. Esse homem é meu pai. Ele tá doente. É mentira! Gritei. Ele estava me mantendo em cativeiro. Por favor, sai daqui! O motorista olhou para mim pelo retrovisor. Depois para Eduardo, que continuava socando o vidro, e tomou sua decisão. Pisou no acelerador e saiu dali. Vi Eduardo ficando para trás, gritando e gesticulando no meio da rua como um louco. O que está acontecendo, vô? O motorista perguntou, dirigindo em alta velocidade. Seu filho estava te mantendo preso? É uma longa história, meu jovem. Só me leva para a delegacia mais próxima, por favor. Claro, vô. Relaxa que agora você está seguro. Seguro. Pela primeira vez em 3 dias eu me sentia seguro. Livre. Vivo. Olhei para trás e vi que Eduardo não estava mais na rua. Provavelmente tinha voltado para o apartamento para tentar fugir com a mercadoria antes que eu chegasse na polícia. Mas era tarde demais. Eu tinha visto tudo, sabia de tudo, e agora ia contar tudo. Meu nome é Carlos. O motorista se apresentou. O senhor quer que eu ligue para a polícia enquanto a gente vai? Por favor, Carlos. Diz que é urgente. Ele pegou o telefone e discou. 190. Alô, polícia? Tenho aqui um senhor de idade que estava sendo mantido em cárcere privado pelo próprio filho. Sim, é urgente. Estamos a caminho da delegacia central. Enquanto Carlos falava com a polícia, eu olhava pela janela da cidade acordando. Era quase 6 da manhã. O sol começava a nascer. As pessoas começavam a sair de casa para trabalhar. Vida normal, vida honesta, vida que eu quase perdi por causa da bandidagem do meu próprio filho. Mas tinha conseguido escapar. Tinha conseguido me salvar. A delegacia apareceu na nossa frente alguns minutos depois. Carlos parou o carro na porta e se virou para mim. Boa sorte, vô. Espero que tudo dê certo. Obrigado, meu jovem. Você me salvou. Nada, vô. Pai é para ser respeitado, não para ser maltratado. Desci do carro e caminhei até a entrada da delegacia. Minhas pernas ainda estavam bambas, meu coração ainda disparado, mas minha mente estava clara, cristalina. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Entrar ali, contar tudo para o delegado, entregar meu filho para a justiça. Não porque eu queria me vingar dele, mas porque era a coisa certa a fazer. Na porta da delegacia, parei por um segundo e olhei para o céu que clareavava. Helena, murmurei, falando com minha esposa morta.
Perdoa eu por não ter conseguido criar nosso filho direito, mas pelo menos não vou deixar ele me arrastar pro buraco junto com ele. Respirei fundo, empurrei a porta de vidro e entrei. Era hora de fazer justiça. Era hora de fazer justiça. Empurrei a porta de vidro da delegacia e entrei num ambiente que cheirava a café velho e desinfetante. Tinha um policial jovem na recepção, meio sonolento ainda por causa do horário. Quando me viu entrando descalço, com roupa amarrotada, ele se espevitou na hora. Posso ajudá-lo? Perguntou-se levantando da cadeira. Quero falar com o delegado, respondi. É urgente. Meu nome é Sebastião Silva e venho denunciar meu próprio filho por contrabando e cárcere privado. A cara do rapaz mudou completamente. Ele me pediu para sentar numa cadeira de plástico e saiu correndo para os fundos da delegacia. Fiquei ali esperando, tentando organizar na cabeça tudo o que ia contar. Eram tantas informações, tantos crimes, tanta coisa que parecia até filme de televisão. Quem ia acreditar que um pai de família, trabalhador honesto, tinha virado laranja de contrabando sem saber? Quem ia acreditar que o próprio filho tinha falsificado sua assinatura e depois o mantido prisioneiro? O delegado apareceu alguns minutos depois. Um homem de uns 50 anos, careca, com cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Senhor Sebastião, sou o delegado Ferreira. Entendi que o senhor quer fazer uma denúncia contra seu filho? Isso mesmo, doutor. Mas é complicado. Muito complicado. Vamos para o meu gabinete conversar com calma. Sentei numa cadeira de couro velho na frente da mesa dele. O delegado pegou um bloco de papel e uma caneta. Pode começar do início, senhor Sebastião. Sem pressa. E eu comecei. Contei sobre as 3 semanas sem contato, sobre a decisão de ir no apartamento do Eduardo, sobre a descoberta das caixas de contrabando. O delegado ia fazendo anotações, balançando a cabeça, fazendo perguntas pontuais. O senhor disse que tinha documentos com sua assinatura falsificada? Ele perguntou. Vários documentos, doutor. Contratos, procurações, termos de responsabilidade. Tudo com meu nome, meu CPF, minha assinatura. Mas eu nunca assinei nada daquilo. O delegado anotou mais alguma coisa. E sobre o cárcere privado? Como foi isso? Contei sobre os 2 dias que passei preso no apartamento. Sobre a arma que Eduardo apontou para mim. Sobre a tentativa de me levar para a casa abandonada da minha sogra. O delegado ficou mais sério a cada detalhe. Senhor Sebastião, o que o senhor está me contando são crimes graves. Contrabando, falsificação de documento, cárcere privado. Seu filho pode pegar muitos anos de prisão. Eu sei, doutor. E é isso que eu quero. Quero que ele pague pelo que fez. Mesmo ele sendo seu filho, principalmente por ele ser meu filho. Eu criei ele para ser homem honesto, não para ser bandido. Se ele escolheu esse caminho, que arque com as consequências. O delegado me olhou com respeito. Devia estar acostumado com famílias que protegem criminosos, que inventam álibi, que mentem para a polícia. Mas ali estava um pai entregando o próprio filho para a justiça. Vou precisar que o senhor formalize essa denúncia por escrito. E depois vamos ter que ir até o apartamento dele para apreender as provas. Doutor, tem um problema, falei. Quando eu fugi de lá, o Eduardo ficou sabendo que eu ia vir aqui. Ele deve ter tirado tudo do apartamento já. As caixas, os documentos, tudo. O delegado sorriu. O senhor acha que seu filho é mais esperto que a polícia? A gente já está preparando uma operação. Desde que seu motorista ligou avisando, mobilizamos uma equipe. Já saíram atrás dele? Ainda não. Mas já cercamos o prédio. Se ele tentar sair com alguma coisa, a gente pega ele no flagrante. E se ele já tirou as coisas de lá, vamos descobrir para onde levou. Era incrível como a polícia trabalhava rápido quando queria. Em menos de 1 hora depois da minha fuga, eles já tinham montado uma operação. Passei as 2 horas seguintes ditando minha denúncia para uma escrivã. Tive que contar tudo de novo, nos mínimos detalhes, para que ficasse registrado certinho no papel. A mulher digitava tudo, parava para fazer perguntas, conferia informações. O senhor tem certeza da data desse documento? O senhor lembra exatamente onde estava a arma? O senhor pode descrever o conteúdo das caixas? Quando terminamos a denúncia, o delegado me chamou de volta no gabinete. Senhor Sebastião, preciso que o senhor saiba que vai ser um processo longo. Seu filho vai contratar advogado, vai tentar se defender, vai questionar sua versão dos fatos. O senhor está preparado para isso? Doutor,
Eu passei 71 anos da minha vida sendo homem honesto. Não vou mudar agora por causa de processo. E se seu filho tentar um acordo? Se ele confessar os crimes e pedir perdão? Essa pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado nessa possibilidade. Eduardo pedindo perdão? Eduardo confessando que errou? Por um segundo, uma parte de mim, a parte que ainda era pai, sentiu uma pontada de esperança. Mas durou pouco. Doutor, meu filho teve várias chances de fazer a coisa certa. Podia ter parado com a bandidagem quando descobri. Podia ter me contado a verdade. Podia ter pedido ajuda. Mas preferiu me ameaçar, me manter prisioneiro, tentar me arrastar junto para o crime. Agora é tarde para arrependimento. O delegado acenou com a cabeça. Entendi. O senhor quer justiça, não reconciliação. Exato. Justiça. Nesse momento, um policial entrou na sala e sussurrou alguma coisa no ouvido do delegado. A cara dele mudou. Ficou mais tensa. Senhor Sebastião, temos novidades sobre seu filho. A equipe que cercou o prédio informou que ele não tentou sair de lá. Está no apartamento, mas se recusa a abrir a porta. Recusa como? Diz que não vai sair, que não vai se entregar, que prefere morrer a ir preso. Meu coração gelou. Eduardo estava falando em suicídio? Doutor, ele está armado. Tem uma pistola no apartamento. Se vocês forçarem a entrada... Calma, senhor Sebastião. Temos negociadores experientes para esse tipo de situação. Mas seria importante se o senhor fosse lá. Eu? Para quê? Para tentar convencer ele a se entregar pacificamente. Às vezes a voz do pai... Doutor, com todo respeito, meu filho perdeu o direito de me ouvir quando apontou uma arma para mim. Não vou mais tentar salvar quem não quer ser salvo. O delegado ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Senhor Sebastião, entendo sua posição. Mas se acontecer alguma tragédia lá... A tragédia já aconteceu, doutor. Aconteceu no dia que meu filho escolheu ser bandido. Aconteceu no dia que ele usou meu nome para crime. Aconteceu no dia que ele me manteve prisioneiro. O que acontecer agora são apenas as consequências. Mesmo assim, gostaria que o senhor pensasse na possibilidade. Não vou, doutor. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Não vou mais sujar minhas mãos com a sujeira dele. Fiz minha parte. Denunciei, contei a verdade, entreguei ele para a justiça. Agora é problema de vocês. O delegado me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. O senhor é um homem corajoso, senhor Sebastião. Não é todo pai que teria essa coragem. Não é coragem, doutor. É dignidade. É saber a diferença entre certo e errado. É entender que amor de pai tem limite quando o filho vira bandido. Nesse momento, o policial entrou na sala novamente, mais agitado. Delegado, situação complicada. O suspeito está gritando que vai explodir o apartamento se tentarmos entrar. Diz que tem granada. Granada? Eduardo tinha granada agora? Em que buraco meu filho tinha se metido? Doutor, falei, me levantando da cadeira. Façam o que acharem melhor. Mas não contem comigo para tentar salvar quem já se perdeu. Minha consciência está limpa. Fiz o que tinha que fazer. E saí do gabinete, deixando o delegado com seus problemas. Porque o Eduardo não era mais meu problema. Era problema da justiça agora. Sentei no banco da recepção da delegacia e esperei. Esperei para saber como ia terminar a história do filho que eu criei e que virou meu inimigo. Sentei no banco da recepção da delegacia e esperei. Era quase meio-dia, e eu estava ali há mais de 6 horas vendo policiais entrando e saindo, falando no rádio, recebendo ordens. O movimento aumentava a cada hora. Carros de polícia chegavam. Homens de uniforme passavam correndo pelos corredores. Era como se toda a corporação tivesse se mobilizado por causa do meu filho. Um policial jovem trouxe um café para mim. Seu Sebastião, o senhor não quer ir para casa descansar? A gente avisa quando tiver novidade. Não, meu jovem. Quero ficar aqui até o final. Quero saber como essa história termina. Deve ser difícil para o senhor, né? Ver o próprio filho nessa situação. Difícil foi descobrir que criei um bandido sem saber. O delegado Ferreira apareceu na recepção umas 2 horas depois, com cara de quem não tinha dormido. Senhor Sebastião, posso trocar uma palavra? Me levou até uma salinha reservada e fechou a porta. A situação lá no prédio está complicada. Seu filho não quer negociar, não aceita conversar com ninguém. E os moradores dos outros apartamentos estão com medo. Evacuaram o prédio? Só os apartamentos próximos. Mas isso está virando um circo. Tem jornalista, tem curiosos, tem parente dos moradores querendo saber o que está acontecendo.
E seu filho continua gritando que vai explodir tudo se tentarmos entrar. O delegado pausou e me olhou sério. Senhor Sebastião, tem certeza que não quer tentar falar com ele? Tenho certeza absoluta, doutor. Meu filho fez a escolha dele. Agora vai ter que viver com as consequências. Ou morrer com elas. O delegado balançou a cabeça. Nunca vi um pai tão determinado. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho, 2. E se um deles virasse bandido? Usasse seu nome para crime? Mantivesse o senhor prisioneiro? O delegado ficou em silêncio, pensando na resposta. Sinceramente, não sei o que eu faria. Eu sei o que fiz. A coisa certa. E não me arrependo. Mesmo sabendo que ele pode morrer? Doutor, meu filho já morreu para mim no momento que apontou uma arma para o próprio pai. O que está lá no apartamento é só um bandido que acontece de ter meu sobrenome. Voltei para a recepção e continuei esperando. As horas passavam devagar, como se o tempo tivesse engrossado. Já era final da tarde, quando o movimento na delegacia ficou mais intenso. Policiais correndo, telefones tocando, rádios crepitando sem parar. Alguma coisa tinha acontecido. O delegado Ferreira apareceu correndo pelos corredores, gritando ordens. Prepara o camburão, chama o SAMU, mobiliza a perícia. Levantei do banco e parei ele no meio do corredor. Doutor, o que aconteceu? Ele olhou para mim com cara de quem não sabia como dar a notícia. Senhor Sebastião, seu filho, morreu? Perguntei, com a voz mais firme que consegui. Não, se entregou. Jogou a arma pela janela e saiu do apartamento com as mãos para cima. Tá sendo preso agora. Senti um alívio estranho, como se uma pedra tivesse saído do meu peito. Não que eu tivesse ficado feliz, mas pelo menos não tinha sangue nas minhas mãos. E a mercadoria? As caixas? Tudo lá. Ele não conseguiu tirar nada do apartamento. A equipe já está fazendo a apreensão. Senhor Sebastião, o que encontramos lá é muito maior do que imaginávamos. Centenas de peças arqueológicas, documentos falsos, dinheiro em espécie. Seu filho estava envolvido numa operação milionária. Milionária. Meu filho tinha se metido num esquema milionário de contrabando e tinha usado meu nome como laranja. Se eu não tivesse descoberto, se não tivesse denunciado, eu podia estar indo preso junto com ele nesse momento. Doutor, posso ver ele? Ver para quê? Para olhar na cara dele uma última vez. O delegado hesitou. Senhor Sebastião, talvez não seja uma boa ideia. Seu filho está muito alterado, falando coisas... Que tipo de coisas? Que o senhor é quem devia estar preso, que o senhor é ingrato, que depois de tudo que ele fez pelo senhor, ele ainda acha que fez alguma coisa por mim? Aparentemente sim. Quero ver ele, doutor. Preciso olhar na cara dele e dizer uma coisa. O delegado suspirou. Tá bom, mas vai ser rápido e com escolta. Me levou até uma sala onde Eduardo estava algemado, sentado numa cadeira de plástico. Quando me viu, os olhos dele se encheram de ódio puro. Olha só quem apareceu, ele disse, com voz cheia de sarcasmo. O pai do ano, o homem que entregou o próprio filho para a polícia. Olhei para ele em silêncio por alguns segundos. Estava mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Parecia um mendigo, mas o que mais me chamava a atenção era a ausência total de arrependimento nos olhos dele. Eduardo, falei com a voz calma, vim aqui para te dizer uma coisa só. Uma coisa que devia ter dito há muito tempo. Vai me pedir perdão? Vai dizer que se arrependeu de me denunciar? Não. Vim dizer que você não é mais meu filho. A cara dele mudou. O sarcasmo sumiu, substituído por surpresa. O quê? Você ouviu direito. A partir de hoje você não é mais meu filho. Não tem mais meu sobrenome, não tem mais meu sangue, não tem mais lugar na minha família. Morreu para mim. Eduardo ficou branco. Pai, o senhor não pode. Posso e tô fazendo. Depois de tudo que eu fiz pelo senhor, o que você fez por mim, Eduardo? Usou meu nome para crime? Me manteve prisioneiro? Apontou arma para mim? Isso que você chama de fazer alguma coisa por mim? Ele tentou se levantar da cadeira, mas as algemas e o policial ao lado não deixaram. Eu te sustentei quando você ficou desempregado. Eu te emprestei dinheiro quando você precisou. Você mentiu sobre tudo isso, Eduardo. Igual mentiu sobre o resto da sua vida. Você nunca fez nada por mim que não fosse pensando em você mesmo. O policial fez sinal que o tempo tinha acabado. Tchau, Eduardo, falei, já me virando para sair. Espero que a cadeia te ensine o que eu não consegui. A diferença entre certo e errado. Pai! Ele gritou atrás de mim.
O senhor vai se arrepender disso. Vai precisar de mim um dia. Parei na porta e me virei para ele uma última vez. Eduardo, eu precisei de um filho a vida toda. Mas filho de verdade, não bandido. Você escolheu ser bandido, então não serve mais para mim. E saí da sala, fechando a porta para as costas. O grito dele ecoou pelo corredor, mas eu não parei. Não olhei para trás. Não voltei. Quando cheguei na recepção, o delegado Ferreira me esperava com uns papéis na mão. Senhor Sebastião, seu depoimento foi fundamental para a operação. Conseguimos identificar outros membros da quadrilha através dos documentos apreendidos. Vai ser uma investigação grande. Que bom, doutor. Espero que prendam todos. E sobre seu filho, o advogado dele já está tentando algum tipo de acordo. Doutor, eu já disse, não quero acordo nenhum. Quero que ele pague pelo que fez, igual qualquer bandido paga. Mesmo sabendo que pode pegar 15, 20 anos de prisão? Principalmente sabendo disso. O delegado me estendeu a mão. Senhor Sebastião, foi uma honra conhecer um homem como o senhor. Não é todo mundo que tem coragem de fazer o que o senhor fez. Apertei a mão dele. Não foi coragem, doutor. Foi obrigação. Obrigação de homem honesto. Saí da delegacia já escurecendo. Tinha passado o dia inteiro ali, vendo minha família se desfazer, vendo meu filho virar criminoso oficial, vendo minha vida mudar completamente. Mas estranhamente, me sentia em paz. Paz de quem fez a coisa certa, mesmo sendo a coisa mais difícil do mundo. Peguei um ônibus de volta para casa, olhando pela janela a cidade que continuava funcionando normal, como se nada tivesse acontecido, como se um pai não tivesse acabado de entregar o próprio filho para a justiça, como se uma família não tivesse acabado de se destruir. A vida continuava, e eu também ia continuar, sozinho, mas de consciência limpa. Sozinho, mas de consciência limpa. Essa frase ecoou na minha cabeça durante toda a viagem de volta para casa. O ônibus estava cheio de gente voltando do trabalho, cansada, mas honesta. Olhei para cada rosto e pensei, essas pessoas trabalham direito, ganham pouco, mas dormem em paz. Era isso que eu queria para minha vida. Paz, mesmo que custasse a solidão. Quando desci na minha parada, já era noite. A rua estava com pouca luz, como sempre foi, mas me pareceu diferente. Como se eu estivesse vendo tudo com olhos novos. A casa da dona Neuza com a luz acesa na varanda. O boteco do seu Zé com uns aposentados jogando dominó. A vida simples, honesta, que eu quase perdi por causa da ambição doentia do meu filho. Seu Sebastião! A dona Neuza me chamou assim que me viu chegando. Onde o senhor estava? Fiquei preocupada. Faz 2 dias que não vejo o senhor. Parei no portão dela e contei tudo. Não tinha mais segredo para guardar. Não tinha mais vergonha para esconder. Contei sobre o contrabando, sobre o cárcere privado, sobre a denúncia que fiz. A cara dela foi mudando a cada palavra. Meu Deus do céu, seu Sebastião! E eu achando que o Eduardo era um rapaz tão educado. Pois é, dona Neuza, as aparências enganam mesmo. E agora? Ele tá preso? Tá. E vai ficar muito tempo. O senhor fez certo, seu Sebastião. Filho bandido não é filho. É um estranho que mora na nossa casa. Entrei em casa e acendi as luzes. Tudo do mesmo jeito que tinha deixado 3 dias atrás. A mesma televisão velha, os mesmos móveis simples, as mesmas fotos na parede. Mas uma foto em particular me chamou a atenção. Uma do Eduardo formando na faculdade, todo sorridente de beca e capelo. Tirei ela da parede e joguei no lixo. Não queria mais lembranças dele na minha casa. Fiz um café e sentei na mesa da cozinha tentando processar tudo o que tinha acontecido. Em 3 dias, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Descobri que meu filho era bandido, que usava meu nome para crime, que era capaz de me manter prisioneiro. Descobri que eu não conhecia nada sobre a pessoa que criei. E descobri principalmente que amor de pai tem limite quando o filho vira criminoso. O telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Senhor Sebastião? Aqui é da TV Cidade. Soubemos da sua denúncia contra seu filho e gostaríamos de fazer uma entrevista. Desliguei na hora. Não queria fama, não queria aparecer na televisão, não queria virar notícia. Queria apenas voltar para minha vida de aposentado honesto e esquecido. Mas a imprensa não desistiu. No dia seguinte, tinha jornalista na minha porta. Senhor Sebastião, como se sente depois de denunciar o próprio filho? O senhor se arrepende? Vai visitar ele na cadeia?
Fechei a porta na cara deles e tranquei por dentro. Não tinha nada para falar. Minha consciência estava limpa. Minha decisão estava tomada. Minha vida ia continuar. Os vizinhos começaram a me olhar diferente. Uns com admiração, outros com estranheza. Olha lá o velho que entregou o filho para a polícia. Ouvi uma mulher comentando no mercado. Dizem que o filho dele era contrabandista, falou outra. Eu acho que ele fez certo. Bandido é bandido, não importa de quem é filho. Uma semana depois da prisão do Eduardo, recebi uma carta. Era do advogado dele, pedindo para que eu fosse testemunhar a favor dele no julgamento. Dizia que eu era a única pessoa que podia humanizar a imagem dele para o juiz. Que eu podia falar sobre a infância difícil dele, sobre como ficou sem mãe cedo, sobre como era um bom filho antes de se perder. Rasguei a carta e joguei no lixo. Eduardo tinha escolhido ser bandido. Agora que assumisse as consequências como homem, não ia ser eu que ia tentar amenizar a situação para ele. Não depois de tudo que ele fez comigo. 2 semanas depois, o delegado Ferreira apareceu na minha casa. Senhor Sebastião, como vai? Vou bem, doutor. E as investigações? É sobre isso que vim falar. Descobrimos que a operação do seu filho era muito maior do que pensávamos. Ele era apenas um dos laranjas. A quadrilha tinha ramificações em vários estados. E conseguiram prender todo mundo? A maioria. Uns fugiram para o exterior, mas vamos atrás. E tem uma coisa que o senhor precisa saber. Encontramos mais de 200 documentos com sua assinatura falsificada. Seu filho usou sua identidade em operações que movimentaram milhões de reais. Milhões. Meu nome estava ligado a milhões de reais em mercadoria contrabandeada. Doutor, isso pode me prejudicar? Não. Sua denúncia foi fundamental para esclarecer que o senhor era vítima, não cúmplice. Mas vai precisar comparecer no julgamento como testemunha. Testemunha de acusação? Isso mesmo. Seu depoimento vai ser crucial para condenar não só seu filho, mas toda a quadrilha. 1 mês depois do ocorrido, recebi outra visita inesperada. Era uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, que disse ser advogada de direitos humanos. Senhor Sebastião, vim falar sobre seu filho. Ele me procurou na prisão, diz que está arrependido, que quer fazer um acordo com a justiça. E o que isso tem a ver comigo? Ele quer que o senhor perdoe ele publicamente. Diz que isso pode influenciar o juiz na hora da sentença. Comecei a rir. Rir de nervoso, de indignação, de incredulidade. Minha senhora, meu filho me usou como laranja, me manteve prisioneiro, apontou arma para mim. E agora quer que eu peça perdão publicamente? Senhor Sebastião, todo mundo merece uma segunda chance. Ele teve várias chances de fazer a coisa certa. Quando descobri o contrabando, podia ter parado. Quando confrontei ele, podia ter confessado. Quando vi que eu ia denunciar, podia ter se entregado. Mas preferiu me ameaçar e me manter prisioneiro. Agora é tarde para a segunda chance. A mulher insistiu. Falou sobre amor paternal, sobre perdão cristão, sobre dar o exemplo para a sociedade. Eu escutei tudo em silêncio e depois respondi. Minha senhora, o exemplo que eu dei para a sociedade foi denunciar um criminoso, mesmo sendo meu filho. O exemplo que eu continuo dando é não compactuar com crime por causa de laço de sangue. Isso sim é exemplo. Ela saiu frustrada, mas voltou mais 2 vezes nas semanas seguintes. Sempre com a mesma conversa sobre perdão, sobre segunda chance, sobre amor de pai. Na 3ª vez perdi a paciência. Olha aqui, moça. Se seu cliente queria amor de pai, não devia ter virado bandido. Agora que se vire com a justiça igual qualquer outro criminoso. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Eu ia ter que sentar no banco das testemunhas e contar tudo de novo. Na frente do juiz, dos advogados, dos jornalistas. E na frente do Eduardo. Ia ter que olhar na cara dele e repetir como ele me traiu, como me usou, como me manteve prisioneiro. Não estava ansioso pelo julgamento. Estava em paz. Porque sabia que ia contar a verdade. Toda a verdade. Nada além da verdade. E que no final, a justiça ia ser feita. Mesmo que doesse. Mesmo que custasse o resto da minha família. Mesmo que significasse ficar sozinho pro resto da vida. Na noite antes do julgamento, sentei na varanda de casa olhando para o céu estrelado. Lembrei da Helena, de como ela sempre dizia que a coisa mais importante na vida era dormir de consciência tranquila. Helena, murmurei para o vento. Não sei se fiz tudo certo na criação do nosso filho,
Mas sei que fiz a coisa certa quando descobri quem ele tinha virado. Uma estrela cadente riscou o céu naquele momento. Tomei como sinal de que ela tinha me ouvido e que aprovava minha decisão. Amanhã seria o dia da verdade. O dia de olhar para o Eduardo pela última vez e selar para sempre o fim da nossa relação. Não como pai e filho, mas como vítima e criminoso. Amanhã seria o dia da verdade. Mas quando acordei naquela manhã de julgamento, me senti mais calmo do que imaginava. Tomei meu café da manhã devagar, me vesti com minha roupa de domingo, a única social que tinha, e peguei o ônibus para o fórum. Não estava nervoso. Estava em paz com minha decisão. O fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, familiares de outros réus da quadrilha. Quando entrei na sala de audiência, procurei o Eduardo com os olhos. Ele estava sentado no banco dos réus, de uniforme da prisão, algemas nas mãos. Quando me viu, desviou o olhar imediatamente. Não conseguia me encarar. O juiz chamou meu nome e me dirigi ao banco das testemunhas. Senhor Sebastião Silva, o senhor jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais que a verdade? Juro, respondi com a voz firme. E comecei a contar minha história pela 5ª vez em 3 meses. Mas desta vez era diferente. Desta vez era definitivo. Contei sobre as 3 semanas sem contato, sobre a descoberta das caixas de contrabando, sobre os documentos com minha assinatura falsificada. O promotor me fazia perguntas detalhadas e eu respondia tudo com precisão cirúrgica. O senhor tinha conhecimento das atividades criminosas do réu? Jamais. O senhor autorizou o uso de sua identidade? Jamais. Quando chegou à parte do cárcere privado, vi Eduardo se mexer inquieto na cadeira. O réu o manteve contra sua vontade no apartamento? Sim, durante 2 dias e 2 noites, com ameaça de arma de fogo. E como o senhor conseguiu escapar? Contei sobre a fuga pela escada, sobre o motorista que me ajudou, sobre como cheguei na delegacia. O advogado de defesa do Eduardo tentou me confundir durante o interrogatório. Senhor Sebastião, o senhor não acha que foi muito radical denunciar o próprio filho? Não podiam ter resolvido isso em família? Olhei para ele com firmeza. Doutor, crime não se resolve em família. Crime se resolve na justiça. Mas o senhor não sente pena do réu? Não pensa nas consequências que ele vai enfrentar na prisão? Sinto pena de todas as pessoas que ele prejudicou com os crimes dele. E penso nas consequências que eu podia ter enfrentado se não tivesse descoberto que meu nome estava sendo usado para bandidagem. O advogado tentou mais algumas perguntas, mas eu não me deixei abalar. Na hora que o juiz perguntou se eu queria fazer alguma declaração final, me levantei e olhei diretamente para o Eduardo. Meritíssimo, quero que conste nos autos que o réu Eduardo Silva não é mais meu filho, que a partir do dia que descobri seus crimes, cortei qualquer laço familiar com ele, e que peço à justiça que o trate como o criminoso que ele é, não como filho de ninguém. Eduardo tentou se levantar. Gritou alguma coisa, mas foi contido pelos seguranças. Eu não me abalei. Terminei minha declaração. Durante 71 anos, vivi como homem honesto. Não vou manchar minha dignidade agora por causa de quem escolheu ser bandido. O juiz bateu o martelo e me dispensou. Saí do banco das testemunhas e me dirigi à saída da sala. Quando passava pelo banco dos réus, Eduardo sussurrou meu nome. Pai. Parei, olhei para ele uma última vez e respondi. Meu nome é Senhor Sebastião, e você não é nada meu. Continuei andando e saí da sala sem olhar para trás. 3 semanas depois, recebi uma ligação do delegado Ferreira. Senhor Sebastião, tenho novidades sobre o julgamento. Pode falar, doutor? Eduardo Silva foi condenado a 18 anos de prisão. A quadrilha toda foi desmantelada graças ao seu depoimento. 18 anos. Meu ex-filho ia passar os próximos 18 anos da vida na cadeia. E tem mais uma coisa, senhor Sebastião. Eduardo tentou um recurso alegando que o senhor o induziu ao crime, que o abandonou na infância, que foi um pai negligente. Comecei a rir. Mesmo condenado, Eduardo ainda tentava me culpar pelos crimes dele. E o que aconteceu com esse recurso? Foi negado. O juiz disse que as provas contra ele eram irrefutáveis e que a conduta do senhor foi exemplar. Exemplar. Aos 71 anos de idade, um juiz da República tinha me chamado de exemplar. Não por ter criado um filho de sucesso, mas por ter tido coragem de entregar um filho bandido para a justiça. Era uma honra amarga, mas era honra.
6 meses depois do julgamento, minha vida tinha voltado ao normal. Ou quase normal. Não tinha mais Eduardo para se preocupar. Não tinha mais ligações sem sentido. Não tinha mais visitas de quem só aparecia quando precisava de alguma coisa. Tinha apenas minha rotina de aposentado, minha casa simples, minha consciência limpa. A dona Neuza continuava sendo minha vizinha e amiga. Seu Sebastião, o senhor fez a coisa certa, ela repetia sempre que tocávamos no assunto. Filho bandido não é filho, é uma doença da família que precisa ser cortada fora. E ela estava certa. Eduardo tinha sido como um câncer na minha vida. Doía cortar, mas era necessário para minha sobrevivência. 1 ano depois, recebi uma carta na prisão. Era do Eduardo. Não abri. Rasguei e joguei no lixo. 2 semanas depois, chegou outra. Mesma coisa. Ele insistiu por meses, mandando cartas que eu nunca lia. Até que um dia parou. Devia ter entendido que nossa relação tinha acabado para sempre. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, vivo em paz. Tenho meus vizinhos, minha rotina, minha dignidade. Acordo de manhã sem peso na consciência. Durmo de noite sem remorso. Sei que fiz a coisa certa, mesmo sendo a coisa mais difícil da minha vida. Às vezes, quando estou regando as plantas no quintal, penso no Eduardo criança, no menino que me chamava de paizão, que ficava orgulhoso de me ajudar na oficina, que sonhava ser igual ao pai quando crescesse. Esse menino realmente morreu em algum momento da vida, e no lugar dele cresceu um estranho que usou meu nome para crime. Não me arrependo de nada, nem de ter criado ele com tanto sacrifício, nem de ter denunciado ele quando descobri seus crimes. Fiz o que qualquer pai deveria fazer. Tentei criar um homem honesto. E quando descobri que tinha falhado, tive coragem de reconhecer o fracasso e fazer justiça. Se alguém me perguntasse hoje se eu faria tudo de novo, eu responderia que sim. 1000 vezes sim. Porque a coisa mais importante na vida não é ter família, é ter dignidade. E dignidade não se negocia, não se vende, não se compromete, nem por amor de pai. Por isso estou aqui, contando essa história para vocês. Para que entendam que às vezes amar significa saber quando parar de amar. Que às vezes ser pai significa aceitar que o filho se perdeu para sempre. E que às vezes fazer justiça dói mais que qualquer injustiça que possamos sofrer. Mas no final das contas, é isso que nos define como pessoas. Nossa capacidade de escolher o certo mesmo quando o certo machuca. Nossa coragem de ser quem somos mesmo quando isso custa caro. Nossa força para manter nossa dignidade mesmo quando o mundo inteiro conspira para que a percamos. Eu sou o Sebastião Silva, tenho 73 anos, trabalhei a vida toda como mecânico honesto e entreguei meu próprio filho para a justiça quando ele virou bandido. Durmo de consciência tranquila todas as noites. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria igual. Comenta aí se isso já aconteceu contigo ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história e entender que justiça não escolhe parentesco. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha essa história. Porque às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa que está fazendo a coisa certa, mesmo quando o coração está sangrando. A vida continua. E nós também continuamos, com dignidade.